Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Oficina de Matemática, segunda série do ensino médio. Hoje vocês já sabem que a gente está em final de semestre, sempre em final de semestre, sempre na véspera das provas, a gente faz um apanhado geral, principalmente sobre aqueles conteúdos em cima daqueles conteúdos que são mais cobrados, que são pré-requisitos para outros, que servem, professor, de base para o vestibular. Um deles, que vem sido cobrado recorrentemente, pelo menos eu já percebi, nos últimos 3 Enems, professor, é os sistemas de medidas, professor. Estou falando da medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume, capacidade, massa, bem como as conversões de unidades e as suas representações em notação científica. A nossa aula de oficina é super rápida, porque é só uma, mas vamos tentar fazer um apanhado geral, recapitular cada uma das suas medidas, as transformações e, ao final do processo, recordar o dispositivo prático para a gente representar esses resultados na forma de notação científica, na forma de potência de base 10. Meu bom dia, grande Gabriel, já chegou lá, W, Thiago, Keilane, vai falar Keilane, meu bom dia, o pessoal que já está conectado pelo YouTube, meu bom dia para você que está conectado com a gente pelo IPTV aí da escola. Só estamos com Baixa Grande do Ribeiro. Meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Tem mais polos, meu diretor? Dá uma olhada aí, só para me dar uma espiada aí. Deixa eu ver. Ah, tem mais gente, é porque estão quietinhos. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Eliseu Martins, São José do Peixe. Ali tem Santa Rosa do Piauí e Uruçuí. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de oficina de matemática. Vamos lá começar? Qual é a medida base que está presente em quase tudo no nosso cotidiano? Se eu te perguntar qual é a tua altura, tu vai dizer para mim o quê? Professor, eu tenho tantos metros. Se eu perguntar para você, professor, daqui a pouco, na hora do almoço, eu vou já comprar um refri bem gelado, professor. Eu vou comprar aquela garrafa PET de 2 litros, é medida de... E professor, vem recordar comigo aqui. Está aí na telinha de vocês, revisão, medidas e suas transformações. Vamos falar um pouquinho de cada um, né, Lara? Bom dia, Lara, seja bem-vinda. Professor, primeira medida mais importante de todas, professor, medida de comprimento. Se você faltou quaisquer uma das nossas aulas, cara, aproveita aí e participa. Principalmente participa na hora que você não entender qualquer coisa, bacana? Professor, para mim trabalhar com medida de comprimento, professor, eu sei que essa medida de comprimento, a pessoa pergunta para mim, professor, onde é que eu uso isso na minha vida? Você já viu essa fitazinha aí, professor? Tenho certeza, professor. Eu uso muito essa fita para medir aqui o quadril, professor. Minha esposa, ela trabalha na área de saúde, aí ela mede aqui para ver como é que está aqui a pancinha aqui do professor para ver como é que está a saúde. Professor, eu tenho que trabalhar com medida de comprimento simplesmente quando eu vou mandar a localização, professor, para um colega aqui, eu estou aqui numa balada, estou aqui numa festa, chama o colega lá para vir para cá, manda aí a localização, né, Thalisson? Acontece, professor. E o que tem a ver isso com medida de comprimento? Quando você manda a localização, vai aparecer o caminho lá, né, professor? Aparece a distância que você vai percorrer. Professor, aparece o tempo, né? Outra medida, e professor, está tudo uma relacionada com a outra. Essa daí na construção civil, nessa daí é aquela de tecido, Gabriel, é a trena, a da construção civil é a trena. Mas é parecida, não deixa de ser. Essa aí é aquela métrica, eu acho que muita costureira usa. Essa daí, eu acredito que sim. Para trabalhar com a medida de comprimento, professor, o que é que eu pedi para alguns de vocês que se fizeram presentes? E para quem não estava presente na aula, já fica a dica aí. Para trabalhar com quase todas as medidas, eu tenho que aprender apenas esse quadro. Apenas esse quadro aí, professor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, professor. As unidades à esquerda do metro são os múltiplos do metro, são unidades maiores. Professor, e as outras medidas, eu também vou ter que aprender o quadro de unidades? Não, na realidade não. Sabe por quê? Porque as outras medidas são consequências dessas que vocês estão visualizando aí na telinha, com pequenas mudanças. Então, eu tenho os múltiplos do metro, eu tenho os bimúltiplos do metro, professor, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro, mas sem
sem muita demora, o que realmente eu preciso saber? Primeiro, você anote aí. O professor pediu para mim aprender o quadro de unidades. Tem que aprender, professor? Tem. Todinho, do jeito que está aí? Do jeito que está aí nessa ordem. Por quê? Se eu não souber esse quadro de unidades, diga-se de passagem que esse quadro de unidades não é usado só na matemática, ele também é muito utilizado na física. E eu vou precisar dele para resolver situações, problemas, tá bom? Relacionadas a tudo e qualquer tipo de medida de comprimento. Mas, vai lá, professor, a parte mais importante é a transformação. Eu tenho que saber transformar de uma unidade para outra. Deixa eu dar exemplo para vocês, mas não se prenda àquele processo tradicional. Tem gente que já está puxando na memória aí. Ah, professor, essa é aquela que multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000, ou divide por 10, por 100, por 1000. Não, não vamos pensar desse jeito. Não vou me prender a cálculos. Eu vou me prender, professor, a deslocamento de vírgula, ou como eu costumo brincar, vamos dar os nossos pulos. Literalmente, vamos dar os pulos. Gente, se eu peço para você transformar um valor que está em metro para centímetro, o teu trabalho é se perguntar de quem para quem, professor? Eu vou olhar aqui o metro, professor, está aqui. Eu vou olhar aqui o centímetro, professor. Para você transformar do metro para o centímetro, eu já sei que eu tenho que andar para a direita ou para a esquerda? Professor, para a direita. O senhor vai ter que andar para a direita, professor. Se eu andar para a direita, professor, o meu trabalho é dar os meus pulinhos para a direita. Eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas decimais, 1, 2. Você viu o que foi que eu fiz aí, ó? Ah, professor, o senhor vai dar 2 pulos. Isso quer dizer que o senhor vai ter que correr com a vírgula para a direita 2 casas. Então, não preciso me preocupar, professor, com a questão de multiplicar ou dividir. Eu preciso me preocupar apenas em correr com a minha vírgula. Olha como é fácil, olha como é fácil. E diga-se de passagem, se você não entender aí, você já me pergunta logo. Por quê, professor? Porque todos os outros casos, todas as outras medidas, o raciocínio é muito semelhante, professor. Se eu pego a canetinha, coloco onde está a vírgula, ó, 1 pulo, 2 pulos, professor. Completa com zeros. Professor, 1,8 metros dá 180 centímetros. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Professor, transforma para mim aí 3,2 quilômetros em metros. De novo, qual que é o teu trabalho, professor? De quem para quem? Não vai pular não, senão cai, Gabriel? Não é para a pessoa pular não, né, Gabriel? Professor, o senhor quer transformar do quilômetro para o metro. Do quilômetro para o metro. Vou andar para a direita ou para a esquerda? Professor, o senhor vai andar para a direita, professor. Quantos pulos? 1, 2. Professor, o senhor vai dar 3 pulos. Significa dizer que eu vou correr com a minha vírgula 3 casas decimais. 3 casas decimais para a direita, professor. Ah, então pega aí. Pera aí, professor. O senhor anota o número 3,2. O meu trabalho é só pegar a minha caneta, colocar em cima da vírgula e dar os meus pulos? É, gente, não é fácil? Conta comigo. 1, 2, 3, professor. O senhor completa com zeros. 3,2 quilômetros. Da mesma coisa que 3.200 metros. Vocês entenderam? Opa, Baixa Grande do Ribeiro, medidas e suas transformações, o conteúdo. Na realidade, revisão do nosso conteúdo. Esse conteúdo ele foi abordado no começo, nós estamos em julho, no começo acho que do mês de maio, e nesse último período a gente está fazendo uma recapitulação de alguns conteúdos importantes. Para o segundo ano, para a segunda série do ensino médio, esse é um conteúdo que tem uma importância muito grande por conta do assunto que é desenvolvido neste ano letivo, tá bom? E dos assuntos que serão apresentados próximo ano. O professor tem que saber transformar? Tem. Vocês entenderam? Dúvidas? Então, conteúdo Baixa Grande do Ribeiro, medidas e suas
transformações. Professor, pois faz mais exemplo. Transforma para mim 5.700 centímetros em metros, professor. 5.700 centímetros em metros. Professor, localiza aquela história de quem, para quem é do metro, desculpa, é do centímetro para o metro. Não é do metro para o centímetro. Espera aí, centímetro está aqui, ó. Metro está aqui. Professor, agora o senhor vai ter que andar para a esquerda. O senhor vai ter que andar para a esquerda. Sistemas, anote aí, baixa grande ver, medidas e suas transformações. Medidas e suas transformações. Este é o assunto, do jeitinho que eu estou falando. Medidas e suas transformações. Beleza? Lembra também, baixa grande, às vezes alguns alunos, alguns polos que estão se conectando agora, todo este material, ele fica disponível para vocês na plataforma do Canal Educação, do jeitinho que está sendo apresentado aí. Todos esses slides ficam disponíveis para vocês na plataforma do Canal Educação, bem como o link da aula que também será gravada. Tá bom? Então vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e está disponível também. Normalmente leva em torno de 48 horas. Hoje, quinta-feira, né? Sexta, sábado não funciona. Segunda-feira esse material, eu acredito que até meio-dia de segunda, esse material já esteja lá na plataforma, os slides, tudo bonitinho para vocês estarem baixando. E não só dessa aula, de todas as disciplinas. Tá bom? Então, vocês podem até perder uma aula. Vai estar lá, professor? Está lá, não é que bacana? Professor, então aqui, pulos para trás. Thalisson, eu vou te aconselhar você falar assim, pulo para a direita, pulo para a esquerda. Porque às vezes a gente acaba mais para trás, professor. Para que lado é o para trás aí? Para trás é para a direita ou é para a esquerda? Fica melhor. Professor, o senhor vai dar 2 pulos para a esquerda, professor. Quer dizer que o senhor vai andar com a vírgula. Sabe como é que eu chego a errar uma transformação dessa? Se eu contar a vírgula para o lado errado. Porque tipo aqui, ó, pulos para a esquerda, isso, 5.000, ó como é, gente, não tem como errar a transformação, de jeito maneira. 5.700. Professor, o senhor disse que eu tenho que procurar a vírgula, né? Tenho que procurar a vírgula. Cadê a vírgula desse cara que eu não estou vendo, professor? Quando eu não enxergar a vírgula de qualquer número, professor, ela sempre está aqui, ó, no final. Professor, o senhor vai andar 2 casas para a esquerda, né, professor? Para cá. Então, vai lá, conta comigo. 1, 2. Ela vai parar aqui, professor. Ela vai parar entre o 7 e o 0. Então, significa dizer que vai ficar 57,0. Eu aprendi também que 0... à direita da vírgula não tem valor. Não tem valor. Vamos ver aqui. Vai ficar 57, professor, metros, transformando. Como é? Marilane está conversando. Ô, Marilane, está atrapalhando os colegas? É isso? Faz isso não, Marilane. Faz isso não. Não atrapalha os colegas não, Marilane. É importante o assunto. Principalmente para vocês que estão no ensino médio, muitos já estão naquela pretensão. Estou aqui me dedicando, porque já estou no 3º ano, já vou estar fazendo vestibular e com certeza vou estar conseguindo a minha tão sonhada aprovação. Ah, professor, mas é porque eu não estou entendendo o conteúdo. Quando eu não entendo, eu fico assim um pouco disperso. Pergunta, gente, pede para o professor mediador, você pode conversar com a gente, vai lá, ó, tal. As câmeras já estão funcionando, meu diretor? Se estiverem funcionando, depois tenta ver aí, ver as turmas direitinho aí, para ver como é que estão, entendeu? Para ver se estão aí, deixa eu ver quem está conversando aí, dá para ver, professor? Ainda não, está conectado não, mas depois vê direitinho aí as turmas, direito que as câmeras já estão conectadas, que é para me espiar vocês aí, que dá pra gente ver vocês aí dentro da sala, tá bom? Aí eu vou ver, ei menino, ei tu mesmo aí, menino, ei tu, tô te vendo aí. Jaqueta, menino, vamos prestar atenção? É sério, gente, ensino médio, dedicação. Maturidade, tá bom? Que a gente já está próximo do vestibular. Vamos que vamos. Não, Adílio, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Vamos voltar. Vocês entenderam? Mais um, professor. Como é, Gabriel? Puxar as orelhas. Eita, mas se desce virtualmente. Vamos ver aqui, professor. Faz mais um exemplo para mim. Deixa eu limpar aqui.
Transforma para mim, vocês já podem ir participando, vocês que estão conectados. Transformem para mim, Baixa Grande do Ribeiro, Lara, Thalisson, Gabriel, Adílio. Eu quero que vocês transformem 9.800 metros em quilômetros. De quem para quem, professor? Do metro para o quilômetro. Vou ter que dar meus pulos para a direita ou para a esquerda? Professor, do metro para o quilômetro, para a esquerda. Conta comigo, professor, os pulinhos. 1, 2. Professor, o senhor vai ter que dar 3 pulos, professor. Esses 3 pulos para a esquerda dizem para mim que eu devo deslocar a minha vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Eu devo deslocar a minha vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, eu boto o meu número lá, 9.800. Eu não estou vendo a vírgula, já aprendi que ela fica no final, quando ela não aparece. E eu dou os meus pulos. 3, né, professor? 1, 2, 3. Ela vai parar aqui, entre o 9 e o 8. Vai parar entre o 9 e o 8. Vai ficar quanto, professor? Vai ficar 9,8 quilômetros. Quaisquer alguma dúvida, gente? Dúvida? Gabriel, Miguel Soares, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Pessoal que está conectado, dúvida? Pergunta para a gente aí. Eu vou passar para outra medida. Como eu falei, a nossa aula de hoje é de revisão. Se você achar que foi muito rápido, que você não entendeu, você pode ir lá no chat, você pode perguntar para a gente qualquer coisa. Beleza? Sara, a última, Sara, explica. Eu quero é que vocês perguntem, tá bom? Explico sim, Sara. Por quê? Até porque se eu ficar com dúvida nessa, a próxima medida eu também vou ficar com dúvida, mas já fica a dica, tá bom? Essa aula de medida de comprimento, nós tiramos uma aula só, pronto, Uruçuí, vou repetir. Nós tiramos uma aula inteira só para medida de comprimento, nós tiramos uma aula inteira só para medida de superfície, uma de volume, uma de capacidade, uma de massa, tá bom? Então, na realidade, depois vocês podem estar pesquisando cada uma dessas aulas separadas, mas podem estar perguntando e esclarecendo agora. Tirando a dúvida da Sara e de Uruçuí, lá a galera de Uruçuí, o valor que nós temos aqui, Uruçuí, ó, acompanha comigo. É 9.800. Esse valor, a vírgula, está aqui, tá bom, Uruçuí? Está aqui no finalzinho. Eu vou transformar esse 9.800, que está em que unidade? Professor, ele está em metros. Aí esse cara está em metro. Cadê o metro? Está aqui, ó. O bacana desse processo que eu estou apresentando para vocês, no livro é diferente. Na internet é diferente, tá bom, Jackson? Bom dia, meu querido, seja bem-vindo, tá bom, Uruçuí? Lá é diferente, aqui eu estou explicando pela regrinha dos pulos, que eu que inventei isso aqui, de pular. Não tem na internet desse jeito não, justamente para facilitar a tua vida. Olha só, professor, para o senhor sair do metro, deixa eu voltar lá, professor, ó, do metro para o quilômetro, que eu quero transformar. O senhor vai ter que andar para a esquerda. Conta comigo os pulinhos, conta comigo, Uruçuí, Sara. 1, 2, 3, professor. O senhor teve que dar 3 pulos para a esquerda. O que quer dizer isso, professor? O senhor vai andar com a vírgula para a esquerda. Não é isso? Eu vou transformar do metro para o quilômetro. Isso, Thalisson. Então, professor, boto a minha caneta onde está a vírgula. Está aqui, professor. Botei. Está aqui a caneta na vírgula. Ó. Vai lá. 1, 2, 3 pulos. Ela vai parar aqui, ó. Você entendeu? Então, a resposta vai dar 9. A vírgula ficou aqui, ó, 0,8 quilômetros. Esclareci? Uruçuí, Sara, vocês entenderam? Professor, então, o senhor vai ver o tanto de pulos e vai correr com a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Só isso? É bacana, porque não tem como eu esquecer o processo. Ah, professor, quer dizer que toda vez que eu precisar transformar de qualquer assunto que eu tiver dentro da matemática, qualquer assunto que eu tiver na matemática, que eu precisar transformar de uma unidade para outra, é só dar meus pulos, tu dá teus pulos. Já a pessoa, a menina disse assim, dá teus pulos, meninos, literalmente. A gente vai dar os pulos com a vírgula. Só ter o cuidado de verificar se os pulos vão para a direita ou se os pulos vão para a esquerda.
Ah, professor, aqui é a primeira medida de comprimento. Revisei com vocês. Professor, qual que é a outra medida, professor? Depois da medida de comprimento, eu tenho a outra medida que é a medida de superfície. Esta está relacionada ao estudo das áreas, que os alunos perguntam, onde que eu uso isso na minha vida? Aquela lá, se simplesmente a pessoa perguntar para você, qual é a distância da tua cidade para a capital? Qual é a tua altura? Cara, o terreno da tua casa tem quantos metros de frente por quantos metros de fundo? Eu estou falando de medida de comprimento. Ah, professor, mas quando eu falo de medida de superfície, você já vai falar de área. Área, professor, vai estar relacionada. Já precisou fazer uma reforma em casa? Você vai trocar o piso, professor, ali da cozinha, a cerâmica, professor. E você vai precisar cobrir, você vai precisar revestir uma determinada superfície. Ali é área, professor? É. Eu tenho que aprender o quadro de unidades? Tem. Só que é muito diferente do que eu já vi com vocês? Não. Eu acabei de mostrar a medida de comprimento. Como é que era a medida de comprimento? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá, professor. E a medida de superfície, professor? É a mesma coisa, com uma pequena diferença. Na medida de superfície, professor, continua sendo o quilômetro, só que está elevado a hectômetro, aí tem o 2, decâmetro, tem o 2, metro, decímetro, centímetro. Ah, professor, então é o mesmo quadro? É, então quer dizer que eu não tenho que aprender nada novo. Professor, então eu escrevo quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E coloco esse 2 em cima. Esse 2, ele é um expoente. A história... Opa, então desculpa, tá bom, Marilane? Ó, é a história do Luiz. Ei, Luiz, pode ficar brincando não, Luiz. Bota aí no chat só realmente o que estiver acontecendo na sala. Viu? Vamos levar a sério os negócios aí. Tanto para quem está conversando, tá bom? Pode não, gente. Vamos lá, levar a sério. Segundo ano, vocês estão no ensino médio, gente. Vamos lá, sem brincadeiras. Vamos ver aqui. Valeu, querido. Ali, professor, muda lá, metro. Aquele 2 em cima, gente, ele é o expoente. Aquele 2 em cima é o expoente. O expoente 2, na matemática, ela recebe o nome de quadrado. Recebe o nome de quadrado. Então, professor, eu tenho ali um metro quadrado, professor. Eu tenho os múltiplos e eu tenho os submúltiplos deste metro quadrado. Lá, professor, quando era só km, eu não falava quilômetro. Aí isso é tu acrescentar mais uma palavrinha, quadrado. Eu vou ter o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado. Os submúltiplos, eu vou ter o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, professor. E na hora de transformar, professor, eu também vou dar meus pulos? Vai dar teus pulos também. Só que tem uma pequena diferença. Vamos perceber qual que diferença é essa? Primeiro exemplo. Transforma para mim 4,4, presta atenção. O 4,4, professor, está em que unidade? Está em metro quadrado. Ele está aqui, ó. Eu quero que você transforme este 4,2 metros quadrados em centímetro quadrado. É do metro para o centímetro. Está aqui, professor. Do metro para o centímetro quadrado. Eu já sei que eu vou ter que dar meus pulos para a direita ou para a esquerda. Professor, você vai dar seus pulos para a direita, professor. Quantos pulos? Conta comigo. 1, 2. Professor, para o senhor sair do metro quadrado para o centímetro quadrado, o senhor vai dar 2 pulos para a direita. Só que agora tem um detalhe, meus queridos. A quantidade de pulos, ela não diz quantas casas decimais eu vou ter que dar. Porque lá na medida de comprimento, 2 pulos dizia que nós corríamos com a vírgula 2 casas. Esses 2 pulos, eles dizem para mim que na hora que eu for correr com a vírgula, eu tenho que correr com a vírgula 4 casas. Hoje, professor, não entendi.
Como assim 4 casas? Você percebeu que aqui na medida de superfície tem uma diferença? Tem esse 2 em cima, professor? Tem. Entendi. Tem esse 2, que é a diferença, que é em cima ali. Esse 2, gente, ele diz que você deve pegar a quantidade de pulos e você deve dobrar, professor. Se você dobrar a quantidade de pulos, você vai obter a quantidade de casas. Por que que toda vez eu vou pegar a quantidade de pulos e vou dobrar? Isso, gente, toda vez você pega a quantidade de pulos e dobra. O dobro de 2 pulos é 4. Ah, professor, então eu vou pegar aqui, vai ficar 4,4. Vou transformar o cara aqui, vou transformar. O senhor disse sempre, Thalisson, sempre vai dobrar. Só é pegar a quantidade de pulos e dobrar. Professor, o senhor vai ter que correr com a vírgula 4 casas para a direita. Eu coloco a minha canetinha onde está a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4. Completa com zeros. Professor, 4,4 metros quadrados é a mesma coisa que 44.000 centímetros quadrados. Está transformado. Façam as perguntas de vocês, tá bom? Polos, YouTube, façam as perguntas. Ou vou botar outro exemplo? Pode ser que esclareça. Vou botar outro exemplo. Professor, transforma para mim agora, para ver se eu entendi mesmo. Transforma para mim 0,876 quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Cadê o quilômetro quadrado? Está aqui, ó. Para quem? Para quem? Quilômetro quadrado é para transformar para o... Cadê, professor? Está aqui. Já sei que eu vou ter que pular para a direita. Já sei que eu terei que pular para a direita. Quantos pulos? Conta comigo. 1, 2, 3. Professor, para o senhor sair do quilômetro quadrado até o metro quadrado, o senhor vai dar 3 pulos. Espera aí, professor, eu vou ter que correr com a vírgula 3 casas. Gabriel, deu isso aí? Deixa eu ver aqui. 3 pulos quer dizer que eu vou ter que correr quantas casas? 6 casas, professor. 6. Eu dobro a quantidade de pulos. Eu vou ter que correr com a vírgula. Deixa eu anotar o número aqui. O senhor tem 0,876. Esse é o valor original. Vamos transformar. Pega a caneta, coloca onde está a vírgula, não é isso? E conta, professor, quantas casas? 6. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar aqui, ó. A vírgula vai caminhar 6 casas para a direita. Aqui você completa com zeros. Transformei, professor. Sabe que resultado deu? Deu 876 mil metros quadrados. Você achou mais fácil? Lá no teu livro, está dizendo para você que para transformar, professor, tinha que multiplicar de uma unidade para outra, tinha que ser vezes 100, vezes 100, vezes 100. Ou, professor, dividido por 100, dividido por 100, dividido por 100. Gabriel, o número aí estaria grande, é verdade. A gente precisaria colocar ele em notação científica, mas isso aí eu vou já estar recordando, se o tempo nos permitir. Se não, a gente deixa para a próxima aula, que a gente, lógico, que sempre vai fazer. Pertinho do Enem, para quem vai fazer a prova como treineiro, a gente tem o hábito de fazer revisões e recordar as partes que serão cobradas lá. E você vai dizer, professor, o senhor traz questão do Enem? A gente sempre traz, gente. Para você que é novo aqui, a gente sempre traz questão do Enem para mostrar que a forma que a gente está trabalhando as questões aqui com vocês é a mesma que será cobrada de vocês em qualquer avaliação externa. Então, essas provas elas não são difíceis. Elas só precisam ser direcionadas. A gente só precisa mostrar para vocês como que as questões cobram esses conteúdos. Aí você, estudando, se dedicando, todos vocês são capazes de tirar uma nota super bacana em matemática e correr para a faculdade, para a universidade. Já pensou? Curso superior? Show de bola. Vamos lá, professor. Continua. Prof, me dá mais 2 exemplos, passa para outra medida. Estou terminando a primeira, tá bom? Professor, transforma para mim 32.400
centímetros quadrados. O cara está em centímetro quadrado. Esse cara aqui, o 32.400, professor. O 32 está em centímetro quadrado, né? Não estou vendo a vírgula dele está aqui. O senhor quer transformar esse cara, professor, do centímetro quadrado para o metro quadrado, né, professor? Cadê o centímetro quadrado? Está aqui, ó. É daqui, o ponto de partida é o centímetro quadrado. Para o metro quadrado que está aqui. Você já viu que você vai ter que pular para a esquerda? Você já viu que você tem que pular para a esquerda? Quantos pulos? Conta comigo. Professor, o senhor tem que dar 2 pulos para a esquerda. Só que calma aí, professor. Tem um cuidado, né, Lara? Tem que ter um cuidado. Aqui, professor, como é medida de superfície, que é essa que tem o 2zinho, professor, em cima, a quantidade de pulos o senhor dobra. Dobra por quê, professor? Porque tem esse 2 em cima. 2 pulos vão ser quantas casas, Lara? Em Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, vão ser quantas casas decimais e para que lado? Ah, professor, o senhor já disse que os pulos são para a esquerda, então o deslocamento da vírgula vai ser para a esquerda, com certeza. Dobrar, né, Thalisson? O dobro de 2, professor, vão ser 4. Ah, professor, sério que eu só tenho que olhar os meus pulos? É, gente. Como está elevado a 2, show, Lara. Vai lá, conta comigo então. Vai ficar, coloca a caneta sempre onde está a vírgula. 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui, ó, entre o 3 e o 2. A vírgula, depois que eu correr, depois que eu andar as 4 casas, professor, então a resposta vai dar 3,24 metros quadrados. Está transformado. 3,24 metros quadrados. Professor, quero outro exemplo para a gente finalizar medida de superfície. Transforma para mim, professor, 7.600 metros quadrados em quilômetros quadrados. Eu tenho certeza que em alguma questão de física você já precisou fazer transformação, principalmente quando você estava lá no primeiro ano do ensino médio, que vocês estavam estudando mecânica, que tinha a questão de velocidade, que era metros por segundo, quilômetros por hora, aceleração era metros por segundo ao quadrado. E, professor, mexe com esse tipo aí de coisa? Isso. E lá, o professor, tenho certeza que deve ter explicado para vocês fazerem umas multiplicações. Nunca que ele explicou essa história desses pulos. Ah, eu sabendo pular, professor. Aqui, 7.600. A vírgula está aqui no final, que eu não estou enxergando. O senhor vai transformar esse cara aqui, que está em metro quadrado, é o ponto de partida, você vai transformar para quilômetro quadrado, que está... Professor, quantos pulos? 1, 2, 3. Professor, o senhor vai dar 3 pulos para a esquerda. Esses 3 pulos para a esquerda, professor, dizem para mim que nós iremos deslocar a nossa vírgula 6 casas decimais. Por que 6 casas decimais, professor? Porque o senhor dobra a quantidade de pulos. Por que o senhor está dobrando a quantidade de pulos? Porque o senhor está fazendo uma transformação de medida de superfície. E a medida de superfície é aquela, professor, que tem esse 2 aí, ó. Tá bom? Larinha, bota lá casas, só para mim não confundir. É porque pulos é 3, casas são 6, tá bom? Quando eu falo casas decimais, eu estou falando da vírgula. Os pulos é só para a gente concluir a quantidade, é porque pode confundir, principalmente quando eu vou falando, aí a pessoa acaba se atrapalhando, mas eu entendi, você entendeu direitinho. Aqui, professor, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, olha onde foi que ela parou. Ela parou acolá, ó. Professor, aí o senhor vai botar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, professor, ficou 0,0076 quilômetros quadrados. Aí depois você pegava esse valor e escrevia em notação científica. Fechou a medida de superfície? E se eu disser que você já sabe transformar a próxima medida, você acredita? Como assim, professor?
O senhor falou de medida de comprimento e o senhor falou de medida de superfície para a gente aí agora, não foi isso? Foi. Medida de comprimento, professor, se o senhor der 2 pulos, é 2 casas mesmo. Se o senhor der 3 pulos, é 3 casas. Quando foi nessa daí, que é a medida de superfície, a diferença é que a medida de superfície tem aquele 2zinho em cima. Então, a quantidade de pulos, só pelo fato de ter, professor, esse 2 em cima, o senhor vai fazer o quê, professor? O senhor vai dobrar os pulos, né, professor? E se eu for para a medida, professor, de volume? Onde é que eu aplico medida de volume? Professor, olha aí, 2 lugares, professor. Que eu tenho certeza que papai e mamãe, ou até mesmo você, sente muito. Na hora de pagar o quê? A água, professor. Tem esse negocinho aí na porta da tua casa? Tem, professor. Pronto. Esse cara aí, ele mede o volume de água da sua residência. A partir do volume de água da sua residência, vai chegar aqui para ti, ó, professor. Esse papel, essa carta aqui, ó, bonita, maravilhosa, professor. A unidade, professor, da água, muitos acham, eita, hoje nós gastamos muitos litros de água, professor. Foi muitos litros de águas gastos, professor. Tá certo? Tá. Só que aquela pecinha lá, que é o hidrômetro, ele dá pra gente, é a medida do volume. A medida do volume é o metro cúbico, professor. Então, eu disse que se você soubesse a medida de comprimento, como era mesmo lá, professor? Comprimento era o quê, professor? Era quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí depois veio a medida de superfície. O que foi que mudou? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e... Não, professor, tem uma pequena diferença. Nesse aqui é elevado a 2. Então, significa dizer que se eu sei a de comprimento, eu já sei a de superfície, professor, porque a diferença é que está elevado a 2. Se eu sei a de comprimento, eu também sei, professor, a de volume. Por quê, professor? Bate o olho. Qual que é a diferença da do volume? Sério, professor? Seríssimo. Já caiu o hidrômetro no Enem? Cai, Gabriel, já caiu. Pediu a só, se eu não me engano, para você fazer transformação de unidades. Ou ele pede para você dizer quanto que a pessoa vai pagar de dinheiro lá, professor, na conta por um determinado consumo. Parece que ele falou que teve um vazamento na casa, que aumentou o consumo em tantos reais lá. Uma coisa parecida. Ah, professor, então eu já sei. A diferença aqui é que agora, professor, na medida de volume, o senhor tem um 3. Como é que eu leio expoente 3, professor, lá no estudo da potência? Professor, eu tenho a unidade fundamental de medida do volume, que é o metro, só que agora é metro cúbico. Esse 3, quando é 2 é quadrado, quando é 3 é cúbico. Eu tenho, professor, os múltiplos e os submúltiplos. Professor, então, se aquele km é quilômetro, eu só vou acrescentar a palavrinha cúbico. Vai ficar quilômetro, cúbico, hectômetro, cúbico, decâmetro, cúbico, metro, cúbico, decímetro, cúbico, centímetro, cúbico e milímetro, cúbico. Agora vocês devem estar curiosos na hora de transformar. Até porque eu já disse que vocês já sabiam transformar a medida de volume. Já. Vocês sabem qual é a diferença? Também irei dar meus pulos. Lá na medida de área, na medida de superfície, você contava a quantidade de pulos e fazia o que com a quantidade de pulos? O senhor dobrava. Por que o senhor dobrava, professor? Porque o expoentezinho lá de cima é 2. Seguindo a mesma lógica, seguindo o mesmo raciocínio, o expoente desse quadro de unidades é 3, professor. O que é que vocês acham que eu vou fazer com os meus pulos? Vamos ver aqui. Eu quero que você transforme para mim 3,17, que está em metro cúbico, e você vai transformar
para centímetro cúbico, ou seja, é do metro cúbico para o centímetro cúbico. O senhor vai dar quantos pulos? 1, 2, professor. Do metro cúbico para transformar por centímetro cúbico, o senhor vai dar 2 pulos para a direita. Só que esses 2 pulos para a direita, eles vão dizer para mim quantas casas decimais eu irei deslocar com a minha vírgula. Quantas casas decimais, professor? Se o cara disse que para sair do metro cúbico para o centímetro cúbico o senhor deu 2 pulos, o senhor vai andar, professor, 6 casas decimais. Por quê, professor? Porque agora a quantidade de pulos você deve triplicar, professor. Oxe, lá o senhor não dobrava, o senhor não multiplicava por 2? Era. Por quê? Porque o expoente da medida era 2. Agora o expoente da tua medida é o quê, professor? Não é 3? É, professor. Então, por isso que o senhor vai triplicar? É. O triplo de 2 pulos, o triplo de 2 é 6. Ah, professor, então eu já sei transformar. O professor foi para a direita. Então vai ficar, coloca a caneta em cima da vírgula. Vão ser quantas casas? 6. Conta comigo. 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6. Está transformado, professor. Deu 3.170.000 centímetros cúbicos, professor. Deu 3.170.000 centímetros cúbicos. Vocês entenderam? Essa daqui, Gabriel, quase sempre é interessante que a resposta, ela se apresente em notação científica, professor. Por quê? Porque os valores eles vão ser muito grandes ou muito pequenos. Vou botar mais exemplo para você ver aí. Se tiver alguma dúvida, você pergunta, tá bom? Se você quiser que eu transforme um valor que tem no seu livro, você vai e coloca no chat para mim. Professor, se fosse para transformar valor tal, transforma para mim aí, que eu transformo aqui para você, tá bom? Isso, show, Thalisson, certinho, 3.170.000, perfeita a transformação, Thalisson. Professor, e esse aqui? Aí a pessoa olha, né, professor, número lá cheio de vírgula, não sei fazer isso não. Gente, não vai precisar você fazer conta para transformar. É tranquilo, você vai transformar de quem para quem? Você vai transformar do quilômetro cúbico, localiza o cara, tá aqui, professor, ó. Tá aqui o quilômetro cúbico, você vai transformar o quilômetro cúbico para o metro cúbico, você vai andar para a direita. Você vai andar para a direita. Quantos pulos? 1, 2, professor, para o senhor transformar do quilômetro cúbico para um metro cúbico, o senhor vai dar 3 pulos. Ah, professor, mas essa quantidade de pulos, eu tenho que fazer o que com ela? Professor, está elevado a 3 lá, né? O quadro de unidades, o senhor tem que triplicar. O triplo de 3, professor, vão ser 9. Caraca, professor, eu vou correr muito com essa vírgula. É tudo isso mesmo? É. Você imagina se você tivesse dado 4 pulos. Você teria que andar com a sua vírgula quantas casas decimais? 12, se fossem 4 pulos. O professor deu 3 pulos. O senhor triplica, né? Isso, Larinha. 9 casas, professor. Então, vamos lá. Para a direita, né? O senhor tem 0,0026. Esse aqui é o valor que eu tenho. Vou transformar ele. Vou andar as 9 casas. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vai parar lá no finalzinho, ó. Professor, bota os zeros aqui. Vamos ver, Thalisson. Deixa eu só botar aqui para ver se você acertou. Professor, sabe quanto foi que deu? Deu 2.600.000 metros cúbicos. Professor, posso botar em notação científica? Pode, justamente porque o cara tem 0 demais. Falta não acabar, é um número muito grande. 2.600.000, perfeito, Thalisson, certinho. Professor, o senhor correu as vírgulas aí para a direita, porque os pulos foram para a direita. E se os pulos fossem para a esquerda? Tipo, professor, transforma para mim agora. 6.500
centímetros cúbicos. Localiza de quem para quem? De quem para não errar. Localiza o centímetro cúbico, está aqui, professor. Localiza o metro cúbico, está aqui, professor. Professor, é do centímetro para o metro. Eu tenho que ter sempre este cuidado. Nesse aí, professor, o senhor vai ter que andar para a esquerda. Quantos pulos? Professor, 2 pulos, professor. Esses 2 pulos dizem para mim que eu tenho que andar quantas casas decimais? Professor, é 3, né? O expoente aqui? É, se eu triplico. O triplo de 2, 3 vezes 2 vai dar 6 casas, professor. Então, o senhor vai pegar aqui o valor 6.500. A vírgula não tem, né, professor? Então, ela está aqui no final. Não que não tenha, eu não estou vendo. Então, ela está no final. Professor, essas 6 casas vão ser para a esquerda. Cuidado para o lado que você vai correr, tá bom? Porque vai que você corre para cá, ó. 1, 2, 3... Não, aí vai ficar errado, professor. Não é para esse lado. É para esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai parar aqui. Só é completar com 0 aqui, com 0 aqui e um 0 aqui no comecinho da vírgula. O professor vai dar 0,0065 metros cúbicos. Foi difícil? Não, professor, foi fácil. Até porque, por esse processo dos pulinhos, eu não tenho que ficar preocupado, professor, se multiplica, se divide. O meu trabalho é observar, professor. Observar é só ter atenção. É só observar se tu vai andar com a vírgula para um lado ou para o outro. Último exemplo de medida de volume, professor. Último exemplo. Transforma para mim 71 mil metros cúbicos. Transforma para mim 71 mil metros cúbicos em quilômetro cúbico. Vamos lá, de quem para quem? Do metro cúbico. Tá aqui, ó. Meu ponto de partida. Daqui para onde, professor? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, professor. É para o quilômetro, professor. Quantos pulos? 1, 2, 3, professor. 3 pulos. E, professor, 3 pulos nesse sistema de medida é aquele que o senhor vai triplicar. O triplo, professor, vão ser 9 casas, professor. Então, o número que o senhor tem aqui é 71 mil. Cadê a vírgula? Tem não, professor. Então, ela fica no final. 9 casas, professor. 9 casas. Vamos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, ela vai ficar aqui. O professor vai ficar 0, professor, mas lá na hora da prova, esses resultados aí, eles vêm, professor, vezes 10 elevado a menos alguma coisa. É mais ou menos assim que vai se apresentar o resultado para a gente? Depois que a gente aprendeu a transformar, a gente também tem que colocar esses valores em notação científica. Nossa aula já está quase acabando, passou super, mega, hiper rápido, mas você pode buscar a nossa aula, como eu comentei para vocês individualmente. A gente teve aula separadinha. Hoje eu estou fazendo um apanhado de tudo, mas a gente teve uma aula só de comprimento, só de superfície, só de volume, só de capacidade. Depois que a gente finalizou, a gente viu a regra prática, que também tem um processozinho prático, para nós escrevermos um número em notação científica, tá bom? Então, dá uma espiada lá. Professor, terminou a medida de volume? Terminou. Vou para qual agora, professor? Eu vou para a medida de capacidade, professor. Eu vou para a medida de capacidade. Já passou em alguma casa de construção que tem essas caixas d'água, professor? Caixa d'água de 100 litros, 300 litros, professor, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 litros. Tem caixa até maior, professor. Essas aí são as de fibra. O pessoal fala que é de plástico. Professor, a medida de capacidade, professor, eu também tenho um quadro de unidades e eu não preciso, professor, aprender, não é algo novo.
De novo, se você souber a medida de comprimento que eu pedi para você aprender, você já aprendeu. Pelo menos a de comprimento você tem que saber. Porque se você souber a de comprimento, você sabe a de superfície, você sabe a de volume e você sabe também a de capacidade. Por quê? Não é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro? É, professor. Sabe o que é que você vai ter que mudar agora para achar a medida de capacidade? Sabe o que é que você vai mudar? Você vai olhar só para o M, professor. Aqui não é o metro? Professor, todos eles têm metro, ó. É só tu trocar cada M desse que eu dei o destaque, professor, por um L, professor. Aqui não é KM, vai ficar KL, HL, DAL, L, DL, CL e ML. Significa dizer o quê, professor? Que eu também não vou ficar, professor, mas é muita coisa para me decorar. Fala assim, é muita coisa para me decorar. Que decorar, mano? Eu tô pedindo para tu aprender só um. Eu tô pedindo para tu aprender só o de comprimento. O de comprimento é o base para todos. Então, se eu sei o de comprimento aí, professor, cara, aí fica fácil. Se a caixa d'água pode suportar até 5... Não, pode ser até mais, Gabriel. Olha, essa aí que você colocou aí, Gabriel, tá aqui, Gabriel, essa aqui. Olha que ela aqui, Gabriel. Olha aí a caixa d'água, Gabriel. Essa que você me perguntou. Se você está me perguntando se é o máximo que ela pode suportar, não. Ela pode suportar qualquer tamanho. Vai depender do tamanho que você mande fazer. Tá bom? Aí o cara faz o reforço lá da fibra, lá, cada um do tamanho que você quiser, né? Só que se você fizer uma caixa d'água muito gigante, né? Até para você subir. Como ela é uma caixa d'água já pronta, Gabriel, quanto maior ela é mais trabalhoso para você subir ela, entendeu? É mais trabalhoso. Normalmente, quando passa desse volume, normalmente o pessoal faz ela de concreto mesmo. Por quê? Porque constrói já lá em cima do prédio, já constrói em cima, porque para subir uma estrutura dessa que é muito grande, pode até quebrar, só na montagem, na elevação. Professor, então, a medida de capacidade, professor, é a mesma medida de comprimento com uma única diferença, professor. O senhor trocou o M pelo L. E outra coisa, professor, aqui não tem expoente, né, professor? Não, professor. A gente vai transformar pelos pulos também? A gente vai transformar pelos pulos também, professor. A gente vai transformar pelos pulos. Sara, já apagou. A gente vai transformar pelos pulos. Professor, olha só. Aqui eu tenho o litro, tenho os múltiplos e os submúltiplos. Eu tenho aqui 5 metros cúbicos, é 5.000 litros. 5.000, Thalisson. 5.000 litros. Cada metro cúbico, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Então, professor, aqui, ó, eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ah, professor, lá eu não li, é quilômetro. Agora eu leio quilolitro. É só eu tirar a palavra metro e botar a palavra litro. Professor, e na hora de transformar? Professor, essa aqui é fácil. Sabe por quê? Se eu peço para você transformar 2,5 litros em centilitros, o senhor dá 2 pulos, professor. 1, 2, professor. O senhor dá 2 pulos. Esses 2 pulos aqui, professor, é 2 casas. Ah, professor, a quantidade de pulos aqui, o senhor não vai dobrar, não? Não, porque não tem o 2 em cima. O senhor não vai triplicar, não? Não, professor, porque não tem o 3 em cima. Ah, professor, então aqui a quantidade de pulos, ela vai ser igual à quantidade de casas? Ah, então tá fácil. 2,5, 1, 2. 2,5, professor, litros é a mesma coisa que 250 centilitros, professor. 2,5 litros é a mesma coisa que 250 centilitros.
Professor, então segue para qualquer outra transformação. Vê se eu vou pular para a direita, vê se eu vou pular para a esquerda. E, professor, nesse caso, se for 3 pulos, é 3 casas. Se for 4 pulos, é 4 casas. Não precisa dobrar, não precisa triplicar a quantidade de pulos. Onde é que eu dobro a quantidade de pulos? Em medida de superfície, aquela que tem um 2zinho em cima. Quando é que eu triplico a quantidade de pulos, professor? Em medidas de volume, professor. Aquela que o quadro de unidades tem o 3zinho em cima. Professor, tem mais ainda para se falar de medidas? Tem, gente. Tem ainda para a gente recordar com vocês as equivalências entre medida de volume e capacidade, que são 3 equivalências que eu preciso saber. E também, professor, tem para a gente falar de medida de massa. E cada um desses resultados em notação científica. Mas como a gente fala sempre, oficina que passa rápido, não é? Meus amores, a gente vai chegando no fim de mais uma oficina. Eu espero que tenha recordado aí, professor, tenha ajudado aí na memória de vocês a recordar as partes importantes de cada uma dessas medidas, bem como para os alunos novos aí também já siga, tá bom? De exemplo aí para vocês estarem buscando verificar as aulas que perderam, tá bom? A gente vai ficando por aqui, já encerrando nossa última oficina deste semestre letivo. Próximo semestre, em agosto, estou te aguardando por aqui, tá bom? A gente finaliza com aquele bom dia, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha! Meu nome é Amanda e quero compartilhar com vocês uma experiência que tive quando estava no ensino médio. No início, tentei ser amiga de todos da turma, mas percebia que os meninos e as meninas mais populares me rejeitavam e falavam coisas ruins. Eu não entendia o motivo, eu só queria me encaixar no grupo. Depois de um tempo, ir para a escola se tornou um pesadelo. Teve um dia que os meninos fizeram uma paródia falando sobre minha aparência, o que me deixou muito triste. Eu chorava muito em casa e meus pais perceberam. Até que um dia, eles foram comigo à escola para saber o que estava acontecendo. Após uma longa conversa, os outros pais passaram também a conversar e ajudar seus filhos. Na escola, a direção e os professores começaram a realizar semanalmente um diálogo com os estudantes para falar sobre bullying. Assim, os alunos